E o Senhor me levou a uma palavra tão conhecida, mas eu creio, como o Senhor já falou comigo, essa palavra tem o endereço certo, né? E eu creio que vai atingir o coração dos adoradores que estão aqui nesta tarde. O Deus do impossível. O tema que as irmãs escolheram, a leitura, fala sobre o nascimento de Jesus, né? Era impossível aos olhos da humanidade. Como assim uma virgem dá luz a uma criança? Mas o impossível pertence a Ele. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs que estão aqui nesta tarde a viajar um pouquinho comigo. Hoje, nesta manhã, eu já viajei um pouquinho na palavra, falando sobre uma mulher, né? Uma mulher que esteve encurvada 18 longos anos. E ela chega na casa de Deus. E para a alegria daquela mulher, Jesus estava ali. E Jesus muda a história daquela mulher. E eu quero viajar neste momento com mais uma mulher que no ministério de Jesus, o Deus do impossível, quando Ele passa, Ele muda a história daquela mulher. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos 5 e 25. Eu tenho certeza que todos os amantes da palavra do Senhor conhecem essa palavra quase que de fora. Mas é a palavra do Senhor que quer falar conosco nessa parte. A palavra do Senhor vai dizer assim: e certa mulher, a Bíblia não revela o nome dela, uma certa mulher, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos: mestre, a multidão te aperta, e tu perguntas: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, irmãos? Essa palavra que o Senhor tocou no meu coração nesses dias, para estar aqui viajando um pouquinho com os irmãos. Amados, aqui nós vemos uma mulher, a Bíblia não fala o nome dela, uma certa mulher. Havia 12 anos que ela estava sofrendo de uma enfermidade, de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Para nós hoje já não é fácil uma situação dessa, né? É uma situação incômoda, mas nós temos tantos recursos. Mas para uma mulher naquela época era sentença de morte, porque dia após dia ela ia morrendo, perdendo o seu sangue. E uma época tão difícil que ela ainda tinha que viver com uma dificuldade: o isolamento. Quando essa mulher entra nessa hemorragia, nesse fluxo de sangue, na época da lei, quando uma mulher entrava no fluxo de sangue, ela era considerada imunda, impura, ela tinha que se afastar, ela não podia tocar em nada, ninguém podia tocar nela. Então, como eu viajo na palavra, eu imagino que quando começa esse fluxo de sangue, ela se afasta, às vezes por um mês, alguns dias, e ela começa a notar que algo está diferente, porque aquilo não para. Deu 3 dias, 4 dias, 15 dias, quem sabe ela pensava assim: esse mês está mais difícil, mas vai passar. E ela se afasta, porque aquilo não passa.
E começa 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a Bíblia vai dizer que nesse momento aqui, já fazia 12 longos anos. Está viajando comigo? Não é 12 dias, não é 12 meses, é 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E sofrendo muito pior, de uma doença que se chama preconceito, abandono. Ela vivia totalmente desprezada pela humanidade daquela época. E a palavra do Senhor vai dizer que ela começa a gastar o seu dinheiro. Era uma mulher de bens. A Bíblia não fala se ela era casada, se era uma